No Seridó, são 17 horas e 30 minutos. Cabugi, vem aí, mais um campeão de audiência. Cabugi e você, parceria que virou mania. Um programa diferente, um enfoque moderno sobre notícias econômicas e sociais. Um programa no qual a dinâmica da política será analisada e avaliada pelo ouvinte. Um programa no qual os problemas do dia a dia do nosso povo será discutido com inteligência e objetividade. Tudo isto serão temas abordados em nossa opinião. O programa que deixará você sabendo a verdade dos fatos, os caminhos para se chegar às melhores soluções. Nossa opinião será também a sua opinião. Todos buscando o que é melhor e mais objetivo para o Seridó e Rio Grande do Norte. Não perca esse encontro. Meus amigos e minhas amigas de Jardim do Seridó, boa tarde. É um prazer mais uma vez estarmos aqui para trazermos as notícias do nosso município, e hoje nós teremos aqui o prazer de trazermos hoje aqui o doutor Manel de Medeiros Dantas, presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social. Nós temos também aqui doutor Aderbal, que vai interagir conosco nesse momento tão importante, Antônio Macena, nosso conselheiro político. Temos também aqui a presença do secretário da segunda turma de julgamento do TRT 21, Márcio Medeiros. Então, assim, inicialmente nós gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui. Registramos também a presença do blogueiro Naquib, que está aqui nos acompanhando. E assim, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra aqui para o doutor Manel, para ele justamente dar uma boa tarde aqui aos jardinenses. Boa tarde a todos os jardinenses. Eu queria agradecer aqui o convite da Rádio Cabugi do Seridó, essa oportunidade de debater alguns assuntos que são do maior interesse da população, não só do Jardim do Seridó, mas de todo o estado do Rio Grande do Norte. E agradecer também a presença do doutor Aderbal Ferreira da Silva, meu colega de turma, inclusive da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, formamos em Direito. Antônio Macena, analista político. Márcio Medeiros, secretário da segunda turma da Justiça do Trabalho, da 21ª Região. E me colocar à disposição para as perguntas e indagações, não só aqui da mesa, mas também da população, né, que dirigia as suas dúvidas a esse fórum. Gostaria também de agradecer aí a Aneliese, que está aqui, né, nos controles de som, né, e também aqui a apresentação do programa. Aqui nós teremos a minha pessoa, Diana Moreira. Então, doutor Aderbal, eu gostaria de passar a palavra aí para você, para fazer as suas considerações. Bom, boa tarde, Manel. E, como já disse, nós nos formamos juntos, né, na turma de 93.1, né, Manel? Muito tempo, já quase 20 anos. Antônio, você, Eliana, Márcio, né, que é secretário da turma de segunda turma, né, TRT, e o blogueiro aqui presente, e demais ouvintes. A gente já faz aqui um programa assim, sempre aos domingos de manhã, com o Chico Pinto, do sindicato, prestando alguns esclarecimentos, dando algumas informações, coisa rápida, 5, 10 minutos, 15 minutos no máximo. E quando o Antônio me chamou, eu estou chegando de Lagoa Nova, uns 150 quilômetros daqui, já tratando de assunto rural, de trabalhadores que estão tendo benefício com a história da energia eólica, que está chegando lá na Serra. E é um prazer estar com vocês aqui, aquilo que a gente puder, dentro do nosso conhecimento, contribuir. Até porque meu pai era daqui, né? Eu sou sobrinho de Mick Rone. Bem, eu também gostaria aqui que seu Antônio também pudesse inicialmente fazer as suas colocações, né? Boa tarde aos nossos ouvintes da Cabugi do Seridó, programa Nossa Opinião, e agradecer a presença desses 3 juristas que estão conosco aqui,
o Manuel Dantas, que representa aqui a Previdência Social nível de Brasília, Manuel? Nível de Brasília. O nosso Aderbal dispensa comentário a sua competência. E o nosso querido Márcio, na área do trabalho. Amigo, aqui nós estamos com um laboratório, viu? Sinceramente, de conhecimento, viu? E meu grande jornalista Naquib, que veio justamente registrar aqui esse debate. E dizer aos meus amigos que ontem a Cabo Rio do Seridó aniversariou 21 anos de luta, de trabalho, de microfone no ar, de democracia, entendeu? E eu faço parte dessa história, viu, amigos? Eu estive aqui nessa inauguração, parece que foi ontem, estou ficando velhinho, viu? Aqui estava conosco, hoje em memória, o ex-ministro Luiz Alves, né? Nosso querido Garibaldi, hoje ministro da Previdência Social, enfim, estava todo mundo. E eu quero dizer a vocês o seguinte: esse povo tem muito amor por Jardim do Seridó. Essa rádio poderia ter ido para uma cidade polo, mas eles escolheram Jardim do Seridó e entregaram os microfones aos nossos conterrâneos. Então eu devolvo o microfone a você, viu, minha querida Diana. Bem, como a gente já havia falado, hoje nós temos um tema muito importante. Eu tenho certeza que hoje Jardim do Seridó, agora à tarde, nesse momento, deve estar parada para escutar, porque realmente essa questão aí, a previdência social, é muito importante. E sabendo das pessoas hoje que vêm aqui para prestar esclarecimento, tirar as dúvidas, então o pessoal, na verdade, estão aí com certeza escutando, Manuel, está querendo te ouvir. Então eu gostaria que você inicialmente pudesse contar um pouco do seu perfil, a sua história, as suas origens, né? E em seguida nós daremos continuidade ao programa. Bom, a minha história, na verdade, começa aqui em Jardim do Seridó, né? Meus pais são daqui. Meu pai nasceu em 1910, nas margens do rio da Cauã, num sítio. E ele tinha 20 anos e em 1930 houve uma seca muito grande. E ele foi para os irmãos, já havia irmãos dele morando em São Paulo. E ele foi tentar a vida em São Paulo, né? Deixou a seca aqui e foi para São Paulo. E lá começou a trabalhar, trabalhou numa mesma empresa durante 33 anos, aposentou-se. E uma história até engraçada que a gente sabe é que ele tinha mais ou menos 55 anos e resolveu casar, morava em São Paulo, né? Então voltou a Jardim do Seridó com essa intenção de casar. Né? E aí conheceu minha mãe, e dizem que em 15 dias ele conheceu minha mãe, casou e levou ela para São Paulo. Então, lá casaram, tiveram 3 filhos, eu sou mais velho, né? E depois que ele se aposentou, mais alguns anos, minha mãe manifestou o desejo de voltar para o Rio Grande do Norte. Nessa fase eu tinha 12 anos e voltamos para cá, né? E eu tinha 12 anos nessa época, foi em 1981. E construí, então, a minha vida profissional aqui em Natal. Entrei na Faculdade de Direito em 94, na turma do nosso amigo aqui, Adebal. E nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil e terminei a faculdade, e algum tempo depois eu saí do Banco do Brasil e comecei a exercer advocacia. E advogava a minha clientela, a maioria da minha clientela era exatamente os ex-colegas do Banco do Brasil, que também saíram comigo, né? Então eu advoguei muito na Justiça do Trabalho, advoguei em causas previdenciárias, principalmente da Previdência Privada, né? Também da Previdência Pública. E em 2001 eu comecei a estudar e prestar concurso. Em 2001 eu passei no concurso para advogado da União, da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União tem vários escritórios de advocacia, um deles é a Procuradoria do INSS. E eu fui lotado em Brasília, quer dizer, designado para trabalhar em Brasília, mas querendo voltar para Natal. E houve uma oportunidade para eu vir trabalhar exatamente na Procuradoria do INSS, para defender o INSS. E eu vim para cá, né, e trabalhei durante 8 anos quase na Procuradoria do INSS, cheguei a ser procurador-chefe aqui.
E uma coisa dessa época que eu me lembro era exatamente e que me chamava a atenção, por que existem tantas ações contra o INSS? Que isso não é alguma coisa que nós podemos considerar como normal. A questão previdenciária ela tem que ser resolvida dentro da estrutura da Previdência. Se o segurado está de uma forma tão insistente procurando o judiciário, é porque alguma coisa não está funcionando direito dentro da Previdência Social. E desde essa época eu fiz alguns trabalhos, procurei saber, investigar os motivos pelos quais as pessoas precisavam ir para a justiça para ter um direito reconhecido, e publiquei alguns trabalhos. Isso despertou o interesse de alguns órgãos do governo em Brasília na época, mas as ideias não prosperaram. E recentemente o presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social saiu, aposentou-se, e o ministro Garibaldi me convidou para assumir a presidência do Conselho. Ele já conhecia essas ideias, que eu tenho, acerca da necessidade de fortalecer a Previdência Social, exatamente para que as questões previdenciárias sejam resolvidas sem que o segurado precise ir para a justiça, porque isso é um ônus muito grande, não só para o Estado, que o custo é muito alto de um processo judicial, mas também a dignidade do próprio segurado, que ele, no sentido dele não precisar de tanto esforço, de precisar criar uma briga com o INSS para poder ter um direito realizado. Então, sabendo disso, o ministro me convidou para assumir a presidência do Conselho, e o que me honra muito, porque o ministro Garibaldi é uma pessoa extremamente que dá liberdade para a gente trabalhar. Ele acredita nessas ideias também, e tem se empenhado para viabilizar, as nossas propostas. E faz 3 meses que eu assumi essa missão, E assumi essa missão já com um projeto muito grande, que é de implantar um processo eletrônico de recursos de benefícios. De forma que nós vamos fazer todo o processamento, assim como hoje acontece na Justiça, no Poder Judiciário, nós vamos fazer a tramitação toda do processo em meio eletrônico. E isso vai permitir que nós cumpramos uma missão estatutária, regimental do Conselho, que é julgar o processo do segurado em no máximo 85 dias. Então o segurado ele vai recorrer e nós vamos ter condições de entregar o resultado do recurso dele em 85 dias, no máximo. O primeiro julgamento que houve em Natal, o Rio Grande do Norte já está utilizando o processo eletrônico. A implantação ocorreu em final do mês de novembro. E o primeiro processo julgado eletronicamente, ele durou 27 dias. Entre o recurso que o segurado foi lá e disse que não concordava com a adesão do INSS, recorreu, até o julgamento transcorreu um prazo de 27 dias. Quer dizer, isso foi excelente, mas se nós conseguirmos cumprir o prazo de 85 dias, nós já estamos plenamente satisfeitos. Porque hoje, infelizmente, ainda nós temos casos de processos que duram 1 ano, 2 anos, No Poder Judiciário também, processos duram mais ou menos esse prazo, mas os esforços são feitos para que o segurado tenha, no menor prazo possível, uma resposta, Bom, e ontem, inclusive, eu estava em Fortaleza, eu fui encerrar um treinamento, uma capacitação dos servidores, exatamente para implantar o processo eletrônico no estado do Ceará e do Piauí. E estendi aqui a viagem até Jardim do Seridó, exatamente honrado com o convite que o programa fez, para falar com o povo da região. Obrigada, Manuel, pelos esclarecimentos. Eu gostaria também de passar aí a palavra para o doutor Aderbal, dizer que é um prazer, viu, doutor, em tê-lo conosco. Doutor Aderbal, doutor Manuel, é uma pessoa que, na verdade, presta um relevante serviço aqui à região do Seridó. Ele é assessor aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e há outros sindicatos aqui da região. Então, ele tem prestado, na verdade, um serviço muito importante para a nossa região. Então, doutor, eu gostaria que você também pudesse dar a sua contribuição aqui. Ao povo jardinense, mando a minha gratidão de estar participando aqui dessa discussão com o doutor Manuel Bedeiros, Antônio e os companheiros, nessa nossa opinião. É o seguinte, dentro do que o Manuel colocou aí, eu estava olhando aqui a lei da Previdência de benefícios, é porque criou-se uma cultura muito forte dentro do INSS na via administrativa. Nós temos um caso recente aqui do servidor daqui que foi demitido, o Enio. Ele foi demitido porque depois de 25 anos de trabalho, acharam que ele concedeu 9 amparos sociais errados. Só isso. Eu já consegui reintegrá-lo numa sentença, fizeram processo crime, então os servidores trabalham apavorados, principalmente quando fala de segurado especial. Quando a pessoa é contribuinte, não, que aí é fácil, mas quando é agricultor,
existe uma cultura mesmo de mandar para a justiça. Eu já percebi isso. Como você, essa sua angústia lá em Natal, eu me lembro quando a gente começou a advogar lá, as primeiras ações de juizado, eu me lembro que fizemos muitas audiências lá. E eu me angustio também, porque é claro que o advogado é bom quando tem causa, mas tem causas que não precisava sair. A gente está chegando lá com um cidadão que o INSS aqui homologou 13 anos, ou em Curral, e só faltava 2. Aí não homologou, mas faltou documento contemporâneo. Esqueceu de olhar a certidão de casamento, às vezes, que é lá de 76. A ficha do sindicato, que a gente faz questão de colocar frente e verso autenticada, que é um documento contemporâneo, né, da época mesmo, o cara filiou 76. E tem vez lá que até quando chega na audiência o juiz olha assim pro procurador e o procurador não entende porque não foi nem feito um acordo antes. Então há um receio muito grande devido à história da auditoria interna, que foi horrível. Esse pessoal vasculhou a vida dele 5 anos sem ele saber. Foi horrível. Ele foi candidato em 2004, parei, eles fizeram uma denúncia e foi arquivada, a Polícia Federal investigou ele 4 anos, pediu arquivar, foi arquivado, e o INSS entrou com outro representante, arquivaram. Internamente eles fizeram um padre, inclusive depois de 5 anos do fato. O fato foi em 28 de outubro de 2004, eles instalaram esse padre em 14 de abril de 2010. Então eu sinto isso com Gisana, com todos os servidores que a gente tem, toda uma relação muito boa aqui. É uma angústia danada, porque, sabe, eles não têm o poder é coisa muito draconiana assim, em relação à lei. Inclusive o rapaz da comissão, ele não descumpriu a lei, porque a lei, aí quando a gente disse assim, mais 2 benefícios desses foram concedidos pela justiça. Até na audiência que houve, o juiz disse às pessoas lá, vocês procurem o doutor Aderbal, que se tiver direito, ele acha que ele é danado disso aqui. Aí a gente fica pensando, quer dizer, era preciso haver uma mudança de mentalidade que só vai haver quando houver treinamento, quando de cima, a ideia tem que ser de cima, porque aqui Edivaldo, Flávio, os meninos aqui são muito bons, a gente tem uma relação muito boa mesmo, Edivaldo participa do programa com a gente, Gilberto, o pessoal de Paredes também excelente, Mocinha, que advogou comigo, foi estagiária lá, hoje é servidora, é bacharel no direito, mas é a cultura. Então você imagine do outro lado de cá, quando uma pessoa chega no sindicato que ela não preenche o que a lei está dizendo. O que a lei diz, as pessoas não entendem. Eu nasci em Currais Novos, até meus 12 anos eu plantava com minha família lá num lugar chamado Cacima da Pedra, ali pro Açude Dourado. Mas com 12 anos eu fui embora para Natal com 13. Então eu nasci e me criei. Quando a pessoa diz isso, eles não entendem. Por exemplo, eu fui professor 17 anos. Aí um dia no Padre Miguelinho eu descobri que as meninas vão para aula para não ajudar a mãe e os meninos vão para querer namorar com as meninas, não aprender nada. Aí eu pedi exoneração. Quando eu pedi exoneração, eu deixei de ter o direito de me aposentar com 30 anos como professor. Passei para 35, as pessoas não entendem isso. Você trabalhou até cair os dentes na agricultura, vem para a rua, com 3 anos você está fora, porque 36 meses é o período máximo de carência, de graça que uma pessoa pode ter depois que deixa de pagar, porque o sistema, ele é contributivo, eu sou um dos poucos advogados que pago R$ 638 por mês para ter um benefício que eu tive ano passado, porque se eu morrer, minha companheira minha esposa ficar com a pensão. Mas é uma cultura complicada, então as pessoas acham que podem chegar no sindicato. Amanhã, inclusive, eu vou citar alguns nomes aqui. Eu estou mandando representação já para a doutora Clarice, de tentativa, a pessoa forçando a barra, sabe? A gente não vai dar nunca uma declaração a uma pessoa que a gente sabe, porque o advogado não é só para fazer processo, não. No artigo 2º do Código de Ética da gente, ele diz lá que advogado é para justiça social, democracia, cidadania, sabe? Pode estar mentindo, não. Essa história que advogado tem que mentir, isso é conversa. O Código de Processo está lá, as partes devem trazer os fatos com os olhos da verdade. E as pessoas não entendem. Algumas pessoas aqui estão até nos insultando, e nós vamos começar a tomar uma atitude mais agressiva, porque a gente está fazendo o trabalho certo. Eu vi o constrangimento de uma senhora, que há 2 anos eu disse a ela que eu não decido, porque a senhora fez um pedido, a diretoria foi quem decidiu, não é nem Chico Pinto. Eles se reúnem todo mês ali no primeiro sábado, às vezes me chamam e fazem inspeção em loco. Uma vez eu fui com o Chico aqui no Catururé, a mulher estava plantando na hora, disse, vocês vieram, vamos para a rua, me deu uma carona, e a gente viu que aquela pessoa trabalhar, mas alguém dizia que não. Então isso é muito complexo, sabe? Chico hoje responde um processo porque deu uma declaração a uma pessoa aqui de boa fé, a pessoa foi para a banda do Ceará 4, 5 anos antes, falsificou os papéis lá, e está uma construção chata, né? A pessoa muito assim, muito, não é mais por aí. Inclusive a gente não associa mais ninguém sem pedir o quinês. Primeira coisa, chegou, quer se associar, quer, tu vai lá no INSS buscar o que é isso? O cara chega com uma carteira nova, achando ele que é a velha. Ora, o tempo que eu trabalhei na Soriel, de 75, já está no sistema, porque a Previdência pagou durante uns 5 ou 6 anos para digitar tudo isso, toda a informação que tinha agora está online, está no quinês. Não tem como você, né, se eu jogar minha carteira fora, o meu tempo já está lá, está computado, do Estado, tudo que eu trabalhei. Então a angústia da gente, às vezes, é que a gente não está...
qual é o interesse do sindicato? O sindicato me paga porque os sócios contribuem com R$12, 2% do salário mínimo. Mas a gente não pode receber contribuição de um sócio que tenha outra atividade paralela, porque ele disse que não quer, depois ele quer benefício. É complicado você dar uma declaração, porque quando na entrevista o servidor diz assim, o senhor tem outra atividade, nunca saiu da agricultura. Ele acha que nunca saiu da agricultura e isenta que a lei diz que quando você exerce outra atividade urbana, se a família tem renda urbana, você se caracteriza como segurado especial, porque é especial porque não paga, minha gente. Você trabalhou no Brasil, você paga. O que é que o governo fez aí? Criou uma contribuição simbólica de R$32, 5% do salário mínimo, que as pessoas estão assistindo um jogo do Fluminense ali ou do Vasco. É uma farra. Mas as pessoas não têm a cultura de pagar. Aí sobe num mototáxi, num táxi, fica, não se legaliza de nada aí quando tem qualquer coisa que quer que o sindicato. Não, porque minha mãe, a menina chegou e disse, minha senhora, quando a senhora completou 18 anos, deixou de ser dependente da sua mãe. Se fosse doente, tá certo? Incapaz. E as pessoas não entendem isso, mas que a gente diga. Então, eu, para me apresentar, todo mundo já sabe, eu sou de Coarnós, sou casado com uma pessoa da Cobra, adotei a Cobra como minha segundo lugar, que é uma república independente. Lá tem 1.000 habitantes, tem 88 assim que tomam remédio assumido, mas são inteligentes. Lá tem 25 pessoas formadas em Direito, tem um bocado de Medicina, tem o padre de Cruzeiro tá de lá. E quando tem concurso que o cara da Cobra faz, é certeza a gente vai passar. Por exemplo, a agência do INSS de Jardim, todas as pessoas que trabalham lá são da Cobra. E Anis, que já era de João Pessoa, Mocinho, irmão dela passou agora também. De forma que o meu currículo é isso. Eu sou formado em letras, fiz uma pós-graduação, né, Mandel, em Direito de Cidadania, não sei se a gente fez, né? Eu fui especializar depois nessa parte de cidadania, que é uma coisa muito... A República Brasileira começa com o artigo 1º dizendo assim: a República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel do Estado, Município, Distrito Federal e se constitui, né, no Estado Democrático de Direito. E tem como fundamentos aí, a soberania, e 2, a cidadania. As pessoas não sabem o que é cidadania. O próprio cidadania é juntar lixo em praia, ajudar a velhinha a atravessar a rua. Não, cidadania é um sentimento que o cidadão tem de se insurgir contra aquilo que lhe é agressivo, negativo. E hoje, como o Manel disse, que essa angústia dele de saber, quem mais nega a cidadania são os gabinetes públicos, os birôs públicos, onde às vezes o cidadão não quer num banco receber uma petição. Um dia desse eu disse, meu amigo, eu vou à Polícia Civil fazer uma queixa, porque a lei de abuso de autoridade diz, na linha G, que criaram agora, que obstar trabalho de exercício legal é abuso de autoridade. E eu vivo de entregar papel nos cantos. Se eu chegar no Supremo com papel, o povo recebe. E o senhor não vai receber. Aí ele olhou para mim e disse, espera aí, eu vou fazer. É absurdo. Eu estou pedindo para o senhor dar um carimbo aqui. Aí o cara olha e diz, mas o senhor não tem direito a isso não. Eu digo, o senhor é o superintendente? Ele disse, não, você está claro que eu não vou aceitar a sua resposta. Eu me dei por escrito. Quer dizer, a cidadania é negada por falta de conhecimento. A gente vive dando palestra dentro do mato, curso. Eu escrevi até um livro, Introdução a uma Pedagogia para o Exercício da Cidadania. A gente demistifica o que é um promotor, um juiz, um processo, qual é o processo que ele pode fazer, o trabalhista, o eleitoral, que ele pode começar a ser advogado. E esse é o nosso dia a dia. Fico muito satisfeito porque eu tenho dito, Antônio, Manuel, hoje eu disse até lá eu trabalho há 20 anos nesse ramo, eu fui da FETAR quando tive para cá há 10 anos. Eu nunca atendi um bandido no sindicato de trabalhadores rurais, nunca. Eu atendo um cara que o problema assim, quando a gente diz é chifre, é a conta que não pagou, é discussão, mas nunca um bandido, um cara perigoso, nunca, né? Muito bem. Certo. Antônio Macena quer fazer uma pergunta, fique à vontade. Doutor Manuel Dantas, eu gostaria, se possível, que você falasse para os nossos ouvintes o que é fator previdenciário, se possível, de maneira prática. Certo. Bom, eu vou responder essa pergunta, mas eu gostaria depois de ter seu comentário sobre o que o doutor Aderbal falou aqui, exatamente sobre essa questão da auditoria do INSS, né? O porquê que o servidor nega o benefício com medo da auditoria, né? Que isso é uma questão que nós levantamos também nesse estudo que eu fiz em 2003, e isso foi um dos fatores pelos quais eu identifiquei que há tanta demanda na justiça. Mas o fator previdenciário. Bom, como a Aderbal disse aqui, o sistema da Previdência ele é contributivo, certo? Só existe benefício se houver a contribuição antes. Então, o ser humano ele tem, a gente pode dividir numa fase que é economicamente ativa, que significa o seguinte, é a fase que o cidadão está com toda a energia para trabalhar. E existe uma outra fase,
da vida da gente que nós perdemos essa capacidade, essa energia para o trabalho, né? Então, normalmente, nós temos uma capacidade para trabalhar hoje de cerca de 40 anos, né? Dos 18 aos 58 anos, 60 anos. Até mais um pouco, 45 anos, como capacidade de trabalho. E a lei prevê que chega uma certa fase da vida, a própria lei prevê que aos 65 anos para o homem e 60 para a mulher, nós adquirimos, em função da idade, a incapacidade presumida para o trabalho. Isso é uma incapacidade presumida. A própria lei diz, aos 65 anos homem, 60 mulher. Bom, agora existem outras formas, outros motivos que nos tornam incapazes. Por exemplo, uma doença grave que você perde a capacidade para trabalhar, um acidente, que a pessoa fica tetraplégica, paraplégica, quer dizer, algum outro fator que, de forma muito cedo, por exemplo, em qualquer idade, nos torna incapazes para o trabalho. E aí gera também, diante da capacidade, desde que você seja contribuinte da Previdência, então gera o benefício respectivo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e tal. Mas a parte que eu quero explicar é o seguinte: então, nós temos um período, isso da natureza mesmo, que nós temos essa energia para trabalhar, essa capacidade para o trabalho, em torno de 45 anos, e depois nós, pelo avançar da idade, nós vamos perdendo essa energia. E a lei considera que aos 65 anos homem e 60 mulher, nós já temos as condições, quer dizer, para exercer a aposentadoria. Bom, então o que é que o sistema quer de nós durante esse período que nós temos a energia para trabalhar? Já que ele sabe que um dia a gente vai perder essa energia e a gente vai ter que ter uma renda para sobreviver, né? Então, para que o Estado possa pagar essa renda no futuro, que ele já sabe que vai ter que pagar essa renda porque as pessoas vão perder energia para trabalhar, então o Estado quer o quê? Então vamos contribuir durante esses 45 anos, ou então durante esse período, 45 anos, mas a lei exige para o homem 35, né? 35 anos, e para a mulher 30, o mínimo, né? O mínimo para exercer o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas se nós temos 45 anos como essa capacidade de trabalho, então durante todo o período que nós trabalhamos, então o sistema exige o quê? Então vamos contribuir uma percentagem pequena dessa renda que você ofere, trabalhando, desse salário, dessa renda, o produto da venda do seu negócio, né? O produto aqui é pouco, né? Mas no Sul, por exemplo, a gente vê muito isso. O agricultor, ele produz e ele consegue, além do alimento para ele e para sua família, ele consegue um excedente para vender. Então o produto dessa venda gera uma contribuição para a Previdência. Então, voltando, o que é que o sistema exige? Durante esse período que nós temos essa capacidade para o trabalho, se nós efetivamente realizamos um trabalho, então que nós contribuamos com um percentual pequeno para a Previdência Social. Por quê? Quando nós atingimos a idade presumida da incapacidade, nós vamos ter o benefício previdenciário, que vai ser pago pelo INSS, pelo Regime Geral de Previdência Social. Bom, o doutor Aderbal falou aqui na questão da cidadania. Cidadania também é ter a consciência das suas responsabilidades, né? Exigir do Estado a contraprestação, mas ter a consciência de que nós também devemos fazer a nossa parte. E a nossa parte qual é? Nessa fase, contribuir para a Previdência. Se nós vamos considerar aqui a questão da aposentadoria. Bom, nós temos também, lógico, isso é em regra geral, né? Eu vou chegar no fator previdenciário. Eu falo da contribuição, mas existe um benefício para o trabalhador rural, que o trabalhador rural, ele tem a capacidade de trabalho durante esse período, vamos supor, de 45 anos, 35, 40, 45 anos, só que a realidade nos mostrou, a história nos mostrou que ele não tem capacidade de gerar rendimento para contribuir, normalmente, certo? Então se chama, nesses casos, de economia de subsistência, quer dizer, ele produz para comer. Ele não gera um excedente que ele vai poder comercializar e daquela parte do comércio, da renda da comercialização, ele terá uma partezinha para a Previdência. Então, como essa é a realidade, principalmente no Nordeste, então a lei, o Constituinte, criou exatamente um benefício de natureza especial, ou, aliás, uma condição especial desse trabalhador, e criou a figura do segurado especial, exatamente dessas pessoas que vivem da economia de subsistência, economia familiar de subsistência, produz para a sua própria subsistência. E então esse benefício independe de contribuição, certo? Isso foi um reconhecimento do Constituinte e do legislador para uma realidade que existe. Porque se não fosse assim, a pessoa ia chegar aos 65 anos, não ia poder mais trabalhar e ia viver de quê? Né? Então, por isso que existe o benefício de aposentadoria por idade rural. Do pescador também, né, que é outra categoria de segurado especial.
Bom, então voltando para a questão do fator previdenciário. Bom, quando o sistema é pensado, então ele pensa assim, olha, se nós vamos ter 35 anos de contribuição, então eu vou pagar, a gente vai exigir do trabalhador 11% de contribuição e do empregado, do empregador tantos por cento. De forma que cada trabalhador vai gerar mais ou menos cerca de 20% do que ele ganha para a Previdência Social. Os 20% são divididos assim, 11% para o trabalhador em média, 12%, e 8% do empregador. Então, o fato é o seguinte, que cada trabalhador gera mais ou menos 20%. Então, esse é o percentual que é calculado para você contribuir durante 35 anos, e na data da aposentadoria, todas aquelas contribuições, vamos dizer, se fossem acumuladas, seriam suficientes para honrar o benefício durante tantos anos. Quantos anos são esses? É a média da idade do povo brasileiro, que hoje está em torno de 78 anos, do homem. Geral, 78 anos. 13 anos, né? De 65. Então, o sistema, ele, no geral, na estatística, ele vai pagar um benefício durante 13 anos. Então, você contribuiu durante 35 anos e o sistema acha que ele vai pagar um benefício durante 13 anos e vai gerar uma pensão ainda durante alguns anos. Certo? Pode gerar. Pode gerar uma pensão, porque o sistema nosso não é de acumulação de reserva, vamos dizer assim, quando a gente contribui, a gente não está poupando numa conta. Essa contribuição ela é imediatamente gasta no pagamento dos benefícios que estão sendo pagos atualmente, né? Mas é uma contribuição que se todo mundo contribuir durante aquele prazo, o sistema é equilibrado. Ele vai conseguir receber e pagar os benefícios. Bom, começou a haver no Brasil a questão é a seguinte, pessoas se aposentando muito cedo, não havia o limite de idade, antes era aposentadoria por tempo de contribuição apenas. Então, por exemplo, as pessoas viveram uma época na agricultura durante 15 anos, depois foram para a cidade e trabalharam, né? Então, eles já não contribuíram durante 15 anos, mas aquele período foi usado como tempo de contribuição, embora não houvesse contribuição. Então, isso que gera? Gera um furo no sistema. Porque o sistema ele foi pensado para que houvesse 35 anos de contribuição, e na verdade, nesse caso que eu disse agora, houve só 20, porque 15 foi sem contribuição, então vai gerar um furo, né? Então, como a lei ainda não havia mudado, começou a ter casos de aposentadorias muito precoces. Então, o cidadão... Vou dar um exemplo aqui, só não atrapalhando. Minha esposa, aposentada pela Emater, ela conseguiu se aposentar com 41 anos, legalmente, proporcional com 25 anos, que permitia ainda na época. Ela trabalhou 16 aos 18 na Ciprofar, passou no concurso da Emater com 18 e lá vai. Nunca deixou. Quando ela fez 25 anos, que ela incorporou os dois, ela estava com 41 anos. E é precoce de uma pessoa se aposentar, mas é legal, não tem nada que proíba naquela época, agora não. Então o fator previdenciário, ele vem em cima, você olhando aqui a lei, ele diz assim, para efeito da aplicação, considera-se a idade e a expectativa de sobrevida. Foi esse avanço da ciência que fez com que as pessoas estivessem morrendo com 100 anos, meu sogro morreu com 91, lúcido. Então essa sobrevida foi que fez com que o pessoal imaginasse, olha, você se aposentando com 53 como eu, vou perder alguma coisa. Então eles querem me manter no sistema. O que é que aconteceu? Descobriram que mesmo assim as pessoas estão se aposentando, então estão revendo isso aí de outra maneira, tá certo? Porque quando eu fizer 53 no ano que vem, eu vou me aposentar, mesmo que eu perca R$800, mas eu vou ganhar certo 3.200 que eu não tenho. E vou continuar trabalhando, tá entendendo? Como advogado. Então, a ideia do governo, já faz isso na Polícia Militar no Estado, o cara vai para a reforma e eles criaram uma guarda lá interna para patrimônio e aproveita esse policial, que já é aposentado, gratificando e as pessoas ficam. O cara ganha 3 mil, tem gratificação de mais mil, não vou ficar ganhando 4 mil. Então, o sistema está buscando uma compensação que realmente faça com que o camarada fique, não queira sair precocemente. Porque se aposentar com 50 anos é uma idade de maturidade, né? De raciocínio emocional. Você está depois disso, não. Você começa com 60, você já começa a ser considerado velho pela lei, né? Terceira idade, essa coisa. Mas o fator previdenciário é isso. Criou-se uma matemática. Em quantos anos de sobrevida eu tiver, quanto mais cedo eu me aposentar, eu perco alguma coisa. Que é um percentual, varia de 20%, né? 20%. Porque o sistema previdenciário no Brasil é complicado. Por exemplo, as LOAs, os amparos que são concedidos no INSS, não são previdenciários, são assistenciais. E há uma coisa muito maluca nisso, que a gente precisa, eu acho que o Garibaldi acertou muito quando ele foi com uma coisa que ninguém queria, porque ele começou a discutir as coisas de outra forma, né? Começou a discutir as coisas sem mito. Eu não acho que a Previdência está quebrada ainda não, ela pode quebrar se for do jeito que vai. Agora, é preciso, por exemplo, eu tenho a ideia do fiscal de campo, Manel. Eu conheço 20 associações aqui no Ciridó que não são associações, elas são um trabalho de fachada que não contribui com nada.
certo? Na cobra tem, por aqui tem, 60 trabalhadores trabalhando sem contribuir com nada. Então, um fiscal de campo, um carro tipo do IBAMA, o do IDEMA, o do trabalho, chegava lá e dizia, cadê? O pessoal que está contribuindo, não, então vamos contribuir. Eu faço um cálculo de 1.000 mototaxistas em Caicó, tem lá 1.000. Nenhum ganha menos de R$800, quase nenhum contribui com nada. Falta deixar essa história de que a gente contribua pela internet. Se a Previdência tivesse essa ideia. 5 fiscais do IBAMA melhoraram muito o meio ambiente aqui nesses anos, da lei de 99 para cá. Eu acho que os 3 fiscais da Previdência no carrinho rodando aqui, chegando nesses cantos, porque tem muita gente que não contribui por uma questão cultural, por omissão. E aí você, não, aqui tem 60 trabalhadores, vai ter que contribuir. Vocês vão ser autônomos, vou cadastrar, vou fazer. Aí eu acho que daria um salto porque esperar que as pessoas contribuam, eu faço isso por uma consciência que tenho. Sei da facilidade, pago 630, colega meu que manga de mim, popular, mas você pago. Eu vou fazer o que quando ficar velho, né? Então o fator previdenciário foi isso. Como as pessoas não deixaram de se aposentar, o governo está estudando alguma coisa aí que seja uma compensação e não uma pena. Porque se você disser, não se aposentar agora não, que eu dou mais 1.000, eu fico. Mas se você disser, se você se aposentar agora eu corto, aí eu me aposento. Eu vou viver de outra coisa, tá certo? Exatamente. Perfeitas colocações. E o fator previdenciário foi exatamente para compensar essa distorção que começou a haver no sistema. Então, o que é o fator previdenciário? Ele diz o seguinte: olha, quanto mais tempo de contribuição você tiver, maior será seu benefício. Quanto mais longe da morte presumida, que é 78 anos, você tiver, quanto mais longe, menor seu benefício, porque você vai usar o benefício durante muito tempo. Então a fórmula, ela faz isso, ela privilegia o maior tempo de contribuição, quanto mais, maior a renda, quanto menos tempo de contribuição, menor a renda. Quanto mais perto dos 78 anos você tiver, maior será a renda. E quanto mais longe dos 78 anos você tiver, menor será a renda, certo? Então, entram esses 2 fatores no cálculo do fator previdenciário. Eu queria comentar uma abordagem que a Debal fez, que é o seguinte: eu vejo que no interior do nosso estado aqui, e mesmo na capital, há muito uma atividade econômica que é do mototaxista. E realmente, muito. Quem quiser madeira emprestada da rua, pode procurar para trocar um cheque de 1.000. E eu tenho a impressão de que se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai chegar perto de 100% dos mototaxistas não pagam a previdência, não recolhem o benefício. E eles deveriam ter o maior interesse do mundo em fazer isso. Por quê? Eles exercem uma profissão de alto risco. Se um mototaxista cai da motocicleta e sofre um acidente que vai deixar ele inválido para o trabalho, ele vai ver de quê? Ou se ele precisar, se ele não ficar inválido, mas se ele ficar afastado do trabalho durante algum tempo, né? Ele segurado da Previdência, ele teria o auxílio-doença, teria a aposentadoria por invalidez. E a gente vê muito, a gente tá na Previdência em Brasília, a gente vê muitos casos assim. O cidadão ocorre um acidente, morre, aí a família fica desamparada. A esposa não tem a pensão, porque ele nunca contribuiu para a Previdência. Então eu chego até a fazer um apelo aqui, até não seria esse talvez o foco do programa, mas para essa categoria também as empregadas domésticas que não exercem atividade de risco, mas a gente vê muito empregadas que cuidam de famílias durante toda a sua vida, e o empregador nunca recolhe a previdência dela. Aí quando ela chega na idade de aposentar, aí não se aposenta porque ninguém recolheu a previdência social, aí ela vai ter que pedir um LOAS, uma lei de amparo da assistência social, o benefício por de prestação continuada, né? De forma que essa questão que a Debal levantou é de extrema importância, né? Porque, e eu vou fazer aqui um registro também, que nós, uma das maiores seguradoras do mundo, se a gente considerar a Previdência Social como uma seguradora, é a melhor seguradora, porque a contribuição, dizem, né, que quem estuda a Previdência Social como uma seguradora, que é uma contribuição muito pequena para o número de benefícios que ela dá, né? Então vale a pena contribuir para a Previdência Social. A Debal também falou aqui na questão os autônomos, né, os advogados. Dificilmente a gente também vê muitos advogados que não pagam a previdência. E eu ando muito pelo Brasil, e toda vida que eu pego um táxi, eu começo, você paga a previdência? Eles, não, eu não pago não, mas quando eu estiver perto de me aposentar eu vou pagar. E não é essa lógica que a gente deve seguir. Não é quando estiver perto de se aposentar, porque quando você estiver perto de se aposentar vai faltar o quê? Tempo de contribuição. E você não vai ter aquele tempo para conseguir o benefício. Então, a Previdência Social é uma coisa que a gente tem que se preocupar do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Faz parte da nossa vida. Por isso que e tem um princípio também
o da linha C, né, do artigo 1º da Constituição, Sim. que fala no princípio da dignidade da pessoa humana. Que é fantástico. E previdência tem tudo a ver com dignidade. A garantia, inclusive, é uma das formas de garantir a dignidade, exatamente a previdência social. Coronel, por gentileza, um ouvinte, o programa está batendo recorde em audiência, viu? É porque os microfones, infelizmente, o tempo é curto e a gente não pode liberar os telefones. Sim. Mas antes de eu fazer a pergunta, eu quero dizer aos amigos, aos ouvintes, que esse programa tem 4 companheiros: Diana Moreira, Vavá, que está aniversariando hoje, não pode vir, e Janilo Dantas, o primo Janilo Dantas está em Natal. Então é uma satisfação que a gente está dando aos ouvintes. Um ouvinte ligou, disse que tem 24 anos de contribuição, em torno de 42 anos por aí. Se aposentadoria, ela iria ou irá se aposentar com quantos anos? Bom, 24 anos de contribuição, a gente já enxerga um primeiro benefício que ela tem direito. No dia que é uma segurada, é o segurador. É funcionária. Funcionária. Isso. Se for vinculado ao regime de Previdência Social, o INSS, o INSS, o Regime Geral de Previdência Social, ela vai, quando ela completar 60 anos de idade, mesmo que ela não contribua mais com nada, mas ela já tem carência suficiente para, quando ela completar a idade de 60 anos, ela vai ter uma aposentadoria por idade. Então, ela já tem carência para, no dia que atingir essa idade, ter aposentadoria por idade. Ela também, ela deve estar no regime de transição, quer dizer, a lei mudou, mas a quem já estava no sistema antes de 98, ingressou na atividade antes de 98, então está no regime de transição. Então ela vai contribuir ainda para a aposentadoria integral, o tempo de contribuição, ela talvez tenha que fazer um cálculo, né, para saber a regra. 24 seria 6 anos. Seria 6 anos, 30 anos. Só que como ela está na transição, menos de 6 anos, menos para integral. Integral, mais ou menos 6 anos. Ela se aposenta por tempo de contribuição. Sim. E se ela continua segurada ao regime, quer dizer, eventualmente uma doença ou invalidez, morte vai gerar pensão, que espero que não ocorra, né? Ou invalidez, mas isso a gente tem que falar nisso, porque a Previdência é isso. Tem que prever as dificuldades da vida, né? Então, se ela sofreu uma invalidez, ela vai ter aposentadoria por invalidez. Se ela sofreu uma doença por mais de 15 dias desafastada, ela vai receber auxílio-doença. Se ela vier a falecer até chegar na aposentadoria por contribuição, ela gera pensão para o esposo, se ela tiver o companheiro, ou os filhos de menor idade, né? E de forma que, pelo menos o que eu posso dizer agora, é que um benefício ela já tem. Porque ela já contribuiu a carência, que são 15 anos para a aposentadoria por idade, então ela tem 24 já, né? E, de qualquer forma, quando ela completar 60 anos, pelo menos esse benefício ela já tem garantido, aos 60 anos. Exato. Manuel, eu fiquei aqui atentamente escutando aí as explanações de Dr. Aderbal, as suas explanações também, e realmente essa questão dos mototaxistas, né, outras pessoas de outras categorias também é preocupante. Aí, assim, eu gostaria de saber o que a Previdência tem hoje como meta, porque nós sabemos que a população ainda é muito carente de informações, não tem conhecimento realmente ainda, muitos. Então, eu gostaria de saber se a Previdência Social tem alguma programação, e nessa sua programação, qual seria a meta para levar esse conhecimento para o povo brasileiro. Veja bem, Nina, a Previdência Social tem um programa que chama Programa de Educação Previdenciária, exatamente para levar à população a informação necessária e suficiente para que as pessoas saibam. Eu discuto exatamente o que nós estamos fazendo aqui. O que é a Previdência, por que a gente tem que contribuir, quais são os meus direitos quando eu estou contribuindo à Previdência, né? Então, o programa de educação previdenciária é feito por servidores do INSS, então eles comparecem às feiras públicas, né? Eles comparecem à casa das pessoas, nos locais de trabalho, no sítio, nas fazendas, exatamente para levar essa informação. Agora, convenhamos que é uma estrutura ainda que não tem condições de abarcar todo o Brasil, né? Mas todas as agências da Previdência Social, existe um setor, quando nós entramos numa agência, que chama setor OI, chama Orientação e Informações. Então, qualquer dúvida que o segurado tenha em relação à Previdência Social, ele pode comparecer a uma agência e, logo na entrada, em toda agência, no padrão de agência é assim, logo na entrada tem esse setor de orientação. Então, as pessoas podem
podem comparecer às agências e usar esse serviço. Indagar do servidor do INSS quais são os seus direitos e como é que funciona o sistema. Além disso, tem um canal de atendimento que é pelo telefone 135 e as pessoas podem ligar para o 135 e fazer suas perguntas, agendar o atendimento, marcar perícia, né, médica, se for o caso do auxílio-doença. Então, na página da Previdência Social também existem muitas informações acerca dos direitos do trabalhador, do segurado em geral. O governo da presidenta Dilma, ela tem, nós estamos vendo aí, a Debal falou agora há pouco, qual é a grande meta hoje da Previdência Social? É incluir esse trabalhador que está fora. O mototaxista, a empregada doméstica, fazer a inclusão desse trabalhador para que eles venham para o regime de Previdência Social, contribuam e tenham seu benefício ao final, quando cumprir os requisitos. Tanto é que o governo ele reduziu de forma muito substanciosa a contribuição para esses trabalhadores, vamos dizer assim, se a gente puder dizer, menos, que tem uma renda menor, né? O microempresário, o microprodutor. Então, de forma que com 5% hoje sobre o salário mínimo, você consegue se inscrever na Previdência Social e se constituir como um segurado da Previdência, com todos, bom, há uma limitação do benefício, mas a grande maioria dos benefícios. E isso é muito importante. Então existe essa missão. Agora as pessoas, os ouvintes aqui do programa, se eu teria alguma coisa assim, se você me dissesse, Manuel, escolha um tema para você que você gostaria de falar ao povo do servidor, é exatamente esse. Procurem a Previdência, procurem se incluir, contribuam para a Previdência aqueles que podem contribuir, e todos de alguma forma com as facilidades que tem hoje para contribuição, há condições de contribuir. E o trabalhador rural, que aliás eu queria fazer uma observação aqui em relação ao doutor Debal. Quando eu soube que ele ia participar, a primeira coisa que eu disse a Macena foi exatamente, é um advogado extremamente ético, né? E isso que ele disse aqui é verdade, porque se o sindicato ele abrir as portas para quem não é agricultor ter reconhecido uma condição que ele não tem, quem vai pagar o pato é o verdadeiro agricultor, porque aí o sistema começa a desconfiar daquele sindicato e, por conseguinte, começa a desconfiar de todos os segurados e vai dificultar o acesso dele ao benefício pela desconfiança. E a gente sabe que o mundo hoje, o principal componente do mundo hoje, da sociedade moderna, é exatamente a questão da confiança. Hoje a Europa está com um problema aí grave, né, econômico, e se a gente for ver, os filósofos já estão dizendo o seguinte, que isso é um problema de confiança. E estão tentando segurar os bancos, né, exatamente porque banco vive de quê? De confiança. Na hora que quebra a confiança, o sistema é ruim. Então, quando a gente sabe e vê um comportamento como esse, né, de afastar os aventureiros que procuram o sindicato para ter um benefício. Ora, a pessoa teve a vida toda na cidade para contribuir. Bom, trabalhador urbano, isso acontece muito. O cidadão morou na cidade a vida toda, nunca contribuiu para a Previdência. Aí quando chega dessa época que eu falei que a pessoa começa a ficar fraca para o trabalho,